Olá, no vídeo anterior nós definimos várias coordenadas absolutas de três exercícios diferentes. Agora nós vamos pegar os mesmos desenhos dos exercícios anteriores, mas com uma pequena mudança. Nós vamos mudar a posição do zero peça, ou seja, da origem, e vamos entender o que é que acontece. E por que aprender isso é de extrema importância? Porque é você, como operador, que vai definir onde vai posicionar esse zero peça. E saber escolher bem onde posicionar esse zero peça vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque a programação vai ficar muito mais fácil e bem mais eficiente. E tenho certeza que é isso que você quer. Então, ter vivência sobre esses assuntos mais básicos é fundamental para quem quer aprender sobre centro de usinagem. Porque quando a gente estiver lá na frente com exercícios mais complexos, ter essa base sólida vai ajudar bastante. Então, vamos lá. Bom, só para a gente revisar, aqui na tela está sendo mostrado a fresadora, né, que eu usei de exemplo para a gente definir qual é a direção e sentido dos eixos X, Y e Z positivos ou negativos, utilizando a regra da mão direita. Então, a regra da mão direita, né, ela está sendo mostrada aqui nessa imagem. O que é que eu vou fazer? Vou estender minha mão direita e vou apontar o polegar, indicador e dedo médio. O polegar ele vai representar os valores de X positivos para onde eu estiver apontando. O indicador vai ser os valores de Y positivo e os valores de Z serão referentes, né, ao apontamento do dedo médio. Apontando para cima seriam os valores de Z positivos. Então eu tenho que imaginar que eu vou colocar a minha mão direita em cima da peça e aí quando eu coloco ela eu consigo apontar o meu polegar nesse sentido de X positivo, meu indicador nesse sentido aqui de Y positivo e meu dedo médio nesse sentido aqui de Z positivo. Então assim eu tenho uma noção de onde é que está a minha origem e quais valores de coordenadas são positivos ou são negativos, tá? Então aqui essa é uma revisão bem rápida do que a gente viu na aula passada e agora vamos lá para o exercício. Então, conforme eu tinha comentado com vocês, a ideia é pegar os mesmos exercícios anteriores, os três exercícios, e a gente vai mudar a posição do zero peça. Então, quem lembra aí do exercício anterior, esse zero peça que está bem em cima aqui do ponto P5 agora, ele estava aqui nesse cantinho, né, na parte inferior esquerda aqui da peça. Então, é importantíssimo a gente ter essa noção de onde é que eu vou posicionar esse zero peça e o que é que isso vai ter de efeito nas coordenadas. Se vai ser mais fácil ou mais difícil definir essas coordenadas. E aí não tem uma regra prática. Vocês têm que aprender o conceito disso e na hora que você pegar uma peça você já vai ter uma noção mais ou menos. Opa, se eu colocar esse zero peça aqui vai ficar mais fácil de eu definir essas coordenadas. Consequentemente fica mais fácil de eu programar. Então, ó, existem muitas peças diferentes, né, que a gente vai fabricar ao longo da vida. Então eu quero que vocês tenham esse conhecimento e aí, em função da peça, você vai saber qual é a melhor posição do zero peça. Então, os exercícios anteriores e esses, eu proponho essa mudança, que vocês vão ver as diferenças e vocês vão tomar suas próprias conclusões. Onde é que é melhor posicionar esse zero peça. Bom, então vamos lá. A questão 2, né, justamente a mudança do zero peça, e aí a gente vai definir exatamente igual o exercício anterior, em função dos eixos x, y e z, todos esses pontos de P1 a P8, em função das coordenadas absolutas. Então vamos lá. É, observando a imagem, eu tenho o zero peça bem aqui em cima do ponto P5. Nessa imagem, eu tenho os valores de y positivos para cá, os valores de x positivos para cá. Aqui é minha origem, bem em cima do ponto P5 é minha origem. E nessa outra vista aqui, eu posso traçar esse outro eixo aqui que vai representar o eixo Z. Então, os valores de Z são positivos nesse sentido e os valores de x são positivos nesse sentido. Então, através dessas duas vistas, eu tenho acesso, eu consigo enxergar os três eixos. E isso já resolve meu problema. Então, vamos lá. A partir dessa definição, né, lembrando que aqui é minha origem, vamos determinar as coordenadas absolutas do ponto P1.
Vamos lá, na mesma sequência, as coordenadas de x, y e z. Em x, se eu observar, eu preciso caminhar. Nessa imagem eu vou riscar um pouquinho mais, vai ficar um pouquinho carregada, mas só para a gente entender aí o ponto, né? Nas outras eu risco menos para a imagem ficar menos carregada. Então, para chegar no ponto P1, eu tenho que caminhar aqui para a esquerda em relação à origem, no eixo x. Se eu estou caminhando aqui para a esquerda, esses valores são negativos. Se eu caminhasse da origem para a direita, esses valores seriam positivos. Então, eu já sei que x aqui vai ser negativo. E qual o valor? A gente sabe que essa peça inteira ela tem 100 por 100, mas aí o perfil que eu vou usinar, ele está definido por esses pontos P1, P2, P3 e P4, que é o que a gente pode observar aqui, né? A fresa passou aqui usinando essa lateral. Então, pelo desenho, ó, essa lateral ela é 90, então me resta quanto? Ó? Cada espacinho desse aqui que a fresa usinou tem um valor de 5 milímetros. Porque se eu pegar os 5 mais os 90 mais esses 5, dá justamente os 100. E isso também vale para a dimensão vertical, né? Se eu pegar 5 mais 90 mais os 5 daqui também, vai dar justamente os 100. Então, eu preciso caminhar aqui para o lado, ó, justamente metade dos 100, que dá 50, mais um pouquinho mais para a direita, que dá 45. Então, esse valor aqui de x do ponto P1 é 45. E se a gente observar, isso vale também para o eixo y. Os valores de y aqui para baixo, eles são negativos. Então, eu preciso caminhar aqui para baixo também, menos 45. Então, y aqui também é menos 45. E em relação a z, como é que eu sei? Aí eu tenho que olhar essa outra vista. Todos esses pontos aqui, ó, P1, P2, P3 e P4, eles estão na mesma linha, estão no mesmo plano do eixo X. Ou seja, eu não tenho variação em Z. Z só teria variação se esse ponto estivesse dessa linha aqui da peça, dessa face mais acima da peça, ou para cima ou para baixo eu teria variação de Z. Nesse caso, esses pontos estão todos contidos aqui nesse plano mais superior de material, digamos assim, da peça. Então, como está no mesmo plano, esses valores de Z aqui, ó, são zero. Para P1, P2, P3 e P4, já adiantando, esses valores são zero. Só vai mudar para quem? Para P6, P7 e P8. Dá para perceber, ó, esses pontos eles estão um pouquinho abaixo da origem, consequentemente esses valores de Z mudarão. Mas já já a gente chega lá. Vamos lá. O ponto P2, o que é que está acontecendo com o ponto P2? Para chegar no ponto P2, em x eu também tenho que caminhar da origem para a esquerda. Da origem para a esquerda, esse valor é negativo. E de quanto, Felipe? Se você observar, P1 está alinhado com P2. E se eu quiser fazer as contas também, dá justamente os mesmos, 45. Então aqui também é 45 milímetros. Em relação a y, para chegar em P2, eu tenho que partir lá da origem. Sempre, quando eu estou falando de coordenadas absolutas, eu comentei isso no vídeo anterior, é sempre da origem até o ponto. Da origem até o ponto. Então, se eu estou na origem e quero chegar aqui em P2, na vertical eu tenho que andar aqui para cima de tamanho 45. Eu vou colocar positivo aqui só para ficar bem destacado, mas na programação você não precisa colocar esse sinal, tá? Só para ficar bem destacado aqui que é diferente do menos, que vai ter muito menos aqui, né, em função desses pontos, só para ficar em destaque. E o valor de Z, conforme a gente já tinha comentado, é zero também. Em relação a P3, P3 ele está aqui, eu vou precisar caminhar da origem para a direita, em X, então já vai ser um valor de X positivo, de tamanho 45 também. Y, da mesma forma, eu tenho que caminhar da origem para cima, então Y também vai ser positivo, de tamanho 45, e eu não tenho mudança na altura em relação ao zero peça, em relação à origem. P4, o que é que está acontecendo com o P4? Em relação a X, eu tenho que caminhar da esquerda para a direita, então o P4 ele é positivo. Em Y, eu tenho que descer em relação à origem, então esse valor vai ser negativo de 45. Z também é zero.
Eu acho que só com esses pontos de P1 até P4 aí você já percebeu se é vantajoso ou não utilizar esse zero peça aí. Mas novamente, eu não quero impor para vocês que existe só o caminho. Vocês têm que aprender a teoria da coisa e aí aplicar em cada situação, tá? Na minha opinião, em relação ao exercício anterior, colocar esse ponto zero peça, essa origem aí no meio, para mim fica um pouco mais complicado, né? Porque aí eu tenho que ficar analisando sinal. Lá na hora de você passar o código para a máquina, se você esquecer um sinal desse, muito provavelmente você já vai matar a peça, né? Então, eu vejo como desvantajoso mudar esse zero peça nessa situação. Mas, novamente, eu só sei isso porque eu pratiquei em várias situações diferentes, né? Posicionando zero peças em várias posições diferentes, e aí eu tenho uma noção se é mais vantajoso ou não, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Em relação ao ponto 5, o P5 ele está bem em cima da origem. Então, eu não tenho variação em X, não tenho variação em Y, e se eu observar aqui na imagem também abaixo, na vista aqui de baixo, eu não tenho variação em Z. Então, ponto P5, X0, Y0, Z0. Em relação a P6, P6 é esse ponto que está bem aqui em cima, né? Em relação a X, eu vou ter que caminhar para a esquerda 50, para chegar até o ponto 6 em X, então menos 50. Em Y, eu vou ter que caminhar lá da origem para cima, então é positivo, mais 50. E o 6, se a gente observar, ele está num plano abaixo aqui em relação ao zero peça. Eu tenho justamente essa distância. Ó. O plano que contém a origem, o plano que contém o zero peça, é esse plano aqui que eu estou riscando. Só que para chegar no ponto P6, ó, eu preciso descer essa medida, que vale 5. Então, se eu preciso descer, ó, os valores de Z são negativos, desculpe, desse ponto de origem para baixo. Os valores de Z positivos são da origem para cima, por isso que tem essa setinha apontando. Então, o Z aqui nesse caso, para chegar em P6, ele é negativo de 5 milímetros. Então, P6 em Z é menos 5. Em relação a P7, o que é que a gente tem? Eu preciso caminhar para a direita em X 50 para chegar lá. Então, vai ser positivo, X 50. Y vai ser negativo, porque eu preciso descer em relação à origem. Então, menos 50. E o valor de Z é igual ó, ao valor de Z do P6, porque eles estão no mesmo plano. Em relação à origem, eu preciso descer 5 milímetros para chegar em P7. Então, aqui, menos 5. Vamos continuar. P8. O que é que eu tenho aqui em relação a P8? P8, se eu observar, ele está na mesma linha aqui, ó, vertical, observando essa vista, em relação a P5. Aí, o que é que eu tenho? Eu tenho que X é 0, Y é 0, e só vou mudar, desculpe, Y aqui não é 0, perdão. Y aqui eu tenho que descer menos 50. Eu não tenho variação somente em X. Ó. O ponto 8 indicado aqui nessa vista de cima está aqui embaixo. Então não mudo os valores de X. Preciso descer 50 para chegar em P8. E preciso descer também 5 milímetros para chegar em P8 em relação a Z. Então, a gente acabou de definir agora, né, todas as coordenadas desses pontos, mudando o zero peça. Então, vamos continuar aqui, que a gente tem mais 2 exercícios para praticar isso bem. Vamos lá. Exercício 2 já tem um pouquinho diferente, é um pouquinho diferente, né? Tem uma geometria com certos ângulos aqui. Então, vamos ver como é que isso fica. Ele colocou aqui, ó, a origem bem em cima do ponto P1. Então, vamos lá, fazer o mesmo esquema. Então, eu não vou carregar muito essa imagem, mas a gente sabe que Y para cima, nessa vista, positivo. X para a direita, positivo também. Aqui eu tenho Z positivo para cima e X positivo para a direita, beleza? Então, vamos lá. Ponto P1. O ponto P1 ele está bem em cima da origem em relação a X e em relação a Y. Então, aqui é 0. Isso aqui é 0 também. E em relação a Z,
Tenho que olhar aqui embaixo. O Z também, a origem está no mesmo plano do ponto P1. Então aqui, ó, o ponto P1 coincide com a origem, ou seja, todos os valores de x, y e z são zero. Bem simples, né? Ponto P2. O ponto P2 é que eu vou fazer em relação a x, eu não tenho variação. Em relação a y, ele está me dando essa medida aqui de 40 para chegar em P2, mas 40 é considerando essa lateral. Meu ponto P1 ele está a 10 milímetros dessa lateral, então vai ser 40 menos 10, dá justamente 30 positivo. Então, 30. Felipe, ó, aqui também tem essa medida de 30 e eu sei que P5 aqui está alinhado com P2 e P6 está alinhado com P1. Eu poderia tirar daqui direto? Poderia. Conforme eu comentei no vídeo anterior, não existe só um caminho. Aqui foi a forma mais rápida, né, de eu ter calculado essa distância do ponto P2 até a origem, através dessas duas cotas, mas obviamente que existem outras cotas também que vão dar o mesmo resultado. Então, não entendam essa minha explicação somente como o único caminho, certo? Vamos lá. P2 em relação a Z, todos esses pontos aqui, P1, P2, P3, P4, P5 e P6, eles estão no mesmo plano em relação a Z, né? Em relação ao zero peça. Então, todos eles não vão ter variação em Z, né? Todos eles, os valores de Z de coordenada absoluta vão ser zero. Só vai mudar o ponto 7 e o ponto 8. P3. P3, para chegar em P3, eu preciso, ó, caminhar da origem, né, da esquerda para a direita em 50 milímetros. Então, aqui vai ser 50 milímetros. Foi bem fácil, né? Tirei essa cota aqui direto. Em relação a Y, ele está me indicando, ó, que P3, alinhado com P3, eu tenho essa cota de 70. Mas, novamente, 70 ele vai até aqui embaixo. Então, eu tenho que subtrair esse valor de 10. Então, vai ser 70 menos 10, vai ser 60, o valor de Y. E o valor de Z é zero, conforme a gente já comentou. Em relação a P4, para chegar em P4, eu vou pegar 50 mais 20. Então, x vai ser 70. O y vai ser o mesmo do ponto anterior, porque vai ser os 70 menos os 10 para chegar em P4, que vai dar 60. E o z aqui é zero. P5. Para chegar em P5, se a gente observar, eu tenho essa cota que está alinhada com P5 e ela vale 100. Só que sem a indicação, ó, dessa lateral da peça até P5. Mas aí eu tenho que caminhar aqui, ó, tenho que descontar esse tamanho que vale 10. Então, não vai ser 100, vai ser 100 menos esses 10, que vai dar 90 em relação a x. Em relação a y, eu já posso pegar esses 30 aqui direto. Então, y é 30 e z aqui é 0. Ponto 6. De cara eu já observo e vejo que não tem variação em y, porque está alinhado aqui com esse eixo x. Eu já posso jogar um 0 aqui em y. Em relação a x, eu tenho essa cota alinhada aqui de 80, mais 80 em relação a essa lateral, eu vou ter que descontar aqueles 10. Então, 80 menos 10 vai dar 70. E o ponto 6 também está no mesmo plano, né? Nessa parte mais superior da peça. Então, Z, 0. Ponto 7. O ponto 7, ele está bem aqui, ó, abaixo do ponto 5. Em relação a x, o que é que eu tenho? Eu teria os 100 menos os 10, que vai dar 90. Em relação a y, eu tenho 30. Olha só como está parecido com o ponto 5, né? Já que estão praticamente alinhados, né? Mas estão alinhados somente em relação a x e a y. Por quê? Porque z está mudando. Para chegar em z em relação ao ponto 7, ó, eu preciso sair daqui desse plano, que são os valores de z0, é a face mais acima da peça, e descer, ó, descer nesse sentido. De qual valor? De 7 milímetros. Então, a diferença, ó, do ponto 5 para o ponto 7
É justamente o valor de z. X é igual, o y é igual, mas aí eu tenho essa diferença, menos 7. E o ponto 8 eu tenho que pegar os 80 menos os 10 vai dar 70. Em relação a y, o que é que está acontecendo? Ó? Lembrando que os valores de y são positivos da origem para cima. O ponto 8 ele está da origem para baixo. De qual valor? Esses 10 milímetros aqui. Esse tamanhozinho aqui, ó, é igual a esse. Então, y aqui vai ser menos 10. E o z aqui também vai ser menos 7. Então, z aqui menos 7 para o ponto P8. Bom, então mudamos aqui, né? Geralmente acontece muito essa situação de você colocar o zero peça bem em cima já do início do perfil que você vai fazer. Não teve muita complicação comparado a esse, né? Em relação à mudança, mas existe essa possibilidade aí também, certo? Então vamos lá para o último exercício. Esse exercício aqui já tem um chanfro, né? E esse arco aqui que muitas pessoas têm dúvida, mas obviamente a gente vai detalhar aqui também. Bom, então vamos lá. Onde é que está a origem agora? Está bem aqui em cima, né? Então eu tenho que os valores de y são positivos para cá. E são positivos para cá. Vou riscar aqui porque a imagem não vai ficar tão carregada não, já que esse zero peça está bem na extremidade aqui da peça. Z positivo aqui para cima. X positivo aqui para direita. Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer umas continhas a mais, né? Em relação ao ponto P1, qual é o valor de x? P1 está bem aqui nesse cantinho. Vamos lá. Eu sei que para x eu vou ter que caminhar aqui para a esquerda. Então já vai ser de cara um valor negativo. Tenho que caminhar lá da origem até... Opa! É mais ou menos aqui, né? E que tamanho é esse? Vamos lá. Eu sei que essa cota aqui de 10 é igual a essa cota aqui do lado, que não está indicada, mas isso aqui vale 10. Beleza, então já resolvi esse tantinho aqui, né? Esse comprimento aqui de linha. Vamos entender aqui como é que funciona esse arco. Ó. O arco é essa linha que une os pontos P4 a P5. Se vocês observarem, eu consigo construir uma circunferência. Ó. Se eu pegar esse arco aqui, do ponto P4 a P5, e fosse continuar esse círculo, seria mais ou menos assim. E esse círculo ele tem um centro. Esse círculo aqui ó, tem um raio de 10 milímetros. Significa dizer o quê? Que do centro para qualquer... Se eu traçar qualquer linha do centro até a borda, digamos assim, dessa circunferência, eu tenho o valor de 10. Então, ó, todas essas linhas que eu acabei de traçar valem 10 milímetros. Por que você está fazendo isso, Felipe? Porque é o seguinte, ó, a gente vai precisar desse tamanho aqui, dessa linha horizontal, que vai ser esse outro pedaço. Então, se eu sei que esse pedaço aqui, ó, que eu acabei de riscar, é igual ao raio de 10, e sei que esse tamanho daqui para cá também vale 10, eu sei que da origem até aqui, ó, essa linha de 70, eu tenho um total de 20. Então, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Então, isso vai me facilitar a chegar lá no valor de x aqui do ponto P1. Eu tenho 10 mais 70, só aqui eu já tenho 90. Mas eu ainda tenho que caminhar mais um pedacinho aqui para chegar no ponto P1. E aí é o que a gente vai entender em relação a esse chanfro. Essa indicação aqui, ó, de 10 por 45 graus, significa dizer o seguinte, não é esse comprimento de P2 a P3. Não, 10 milímetros não é esse comprimento aqui de linha de P2 a P3. Esse 10 ó, é o valor dessa lateral. Ó. Aqui, esse comprimento aqui vale 10 e esse comprimento aqui vale 10. É isso que essa cota aqui está nos indicando. Então, eu sei que essa lateral aqui vale 10, agora eu consigo determinar o valor de x do ponto P1. Como é que eu vou determinar o valor de x do ponto P1? Vai ser o seguinte, vai ser esses 10 mais 10, 20, 20 mais 70, 90, 90 mais 10 vai dar 100. Mas aí vai ser negativo por quê? Porque eu estou caminhando do centro, né?
Estou caminhando da origem para a esquerda. Então vai ser menos 100. E aí, só entendendo essa questão desse arco e desse chanfro, já resolve praticamente aí como a gente consegue descobrir todas as coordenadas, né, do ponto P1 até o ponto P8. Então, geralmente um chanfro desse, geralmente um arco desse aparece em peças de fresamento. Então é interessante que você entenda bem isso aqui, para que quando você pegar uma peça você já sabe como resolver. Então, em relação a Y, para chegar lá em P1, eu vou ter que caminhar aqui para baixo. Eu já sei que isso aqui vale 10, chegar mais 10 aqui do raio dessa circunferência. Então, 10 mais 40 vai dar 60. Aí, eu consegui alinhar aqui, ó. P6 está alinhado com P1. Então, eu tenho que descer em Y aqui, menos 60. E em relação a Z? Em relação a Z, a gente vai ter que olhar aqui nessa vista abaixo. Eu tenho a indicação que todos esses pontos, de P1 a P8, eles estão, ó, nesse plano aqui mais abaixo. Só que o zero peça ele está acima. Então, todos esses pontos eu preciso descer em relação a Z para chegar neles. Então, eu preciso descer quanto? 5 milímetros. Consequentemente, o valor de Z aqui vai ser menos 5. Beleza. Determinamos P1. Agora vamos lá para P2. P2, ele tem o mesmo valor de X de P1. Então, eu já posso posicionar aqui, ó, jogar o valor de menos 100. Em relação a Y, eu só vou descer agora quanto? Vou descer 20. Por que 20, Felipe? Porque eu tenho esse tamanho aqui, que vale 10. E se eu fizer, ó, o quadrado do outro lado aqui, esse comprimento vale 10 e esse vale 10. Então, se eu pegar 10 mais esses 10 aqui, eu chego no Y do ponto P2. Então, menos 20. E o valor de Z, já adiantando, todos eles serão menos 5. Então, está aqui menos 5 indicado, coordenadas do ponto P2. Vamos lá para o ponto P3. Para chegar em P3, o que é que eu preciso caminhar? Preciso caminhar os 10 mais 70. Então, eu já consigo chegar no ponto 3 fazendo essa soma. Então, 70 mais 10 dá 90, mas é negativo por quê? Porque está à esquerda do zero peça. Em relação ao valor de Y, eu só preciso descer 10 milímetros para chegar no ponto P3, ó, que é justamente esse comprimento. Então, menos 10. E em relação a Z, menos 5, a gente já discutiu isso. Então, vamos um pouquinho mais rápido. P4, o que é que eu tenho em relação a P4? Em relação a X, eu preciso caminhar para a esquerda 20. 20 eu consigo chegar em P4. Novamente é menos, porque eu preciso caminhar para a esquerda. Y, eu preciso descer 10 milímetros, somente esse comprimento aqui. Então, menos 10. E o valor de Z, menos 5. Para chegar em P5, eu preciso caminhar, ó, em X, só esse tamanho aqui, que vale menos 10. Para chegar em Y em relação a P5, eu preciso descer esse tamanho aqui, mais o tamanho do raio. Então, 10 mais 10, Y menos 20. E Z menos 5 também. Para chegar em P6 em relação a X, eu só preciso caminhar menos 10. Em Y, eu preciso descer 10, esse tamanho, mais 10 do raio. Aí cheguei aqui, estou em menos 20, né? Aí eu preciso descer mais 40. Cheguei aqui no ponto P6. Então, se eu pegar 10 mais 40, vai dar 60. E é negativo porque eu estou lá do zero peça para baixo. O valor de Z aqui, menos 5. Agora, em relação a P7. Se eu quiser, ó, eu posso fazer aquele mesmo esqueminha que eu fiz ali em cima desse chanfro. Só para eu ter uma noção. Eu sei que cada linha dessa que eu desenhei tem um comprimento de 10 milímetros, certo? Então vamos lá, P7.
Para chegar em P7 em relação a x, eu vou ter que caminhar esse tamanho aqui, que eu já sei que é 10, e eu vou somar com essa linha aqui do chanfro. Então, menos 20. Para chegar em P7 em relação a y, eu tenho que descer 10 mais 10, 20, mais 40, 60, e depois mais 10. É justamente esse comprimento aqui que é igual a esse. Chego lá em P7. Então, vai dar menos 70, e z menos 5. Para chegar em P8, eu preciso, ó, essa linha aqui do 70 está alinhado com o P8. Então, eu posso pegar 10 mais 10 mais 70, vai dar menos 90. Em relação a y, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 10, que é esse tamanho, mais 10 aqui do raio, vai dar 20, mais 40, 60, mais 10, menos 70. Menos 75. Então, finalizamos aqui o último exercício proposto. A gente percebeu aí que moldando o zero peça tem vantagens e tem desvantagens. Novamente, esse é um conhecimento que ele é básico, mas quando a gente estiver lá na frente em exercícios mais complexos, saber definir muito bem isso vai ser de extrema importância e vai facilitar muito a programação, muito, né, a fabricação também. O objetivo desse vídeo era fazer com que você compreendesse que, mudando esse zero peça, esses valores de coordenada mudam. E aí, às vezes, pode ficar mais fácil ou mais difícil defini-los. Se você percebeu isso, esse vídeo alcançou o seu objetivo. E para facilitar ainda mais nossa vida, existe outro tipo de coordenada que nos ajuda bastante, que são as coordenadas incrementais. Elas são muito vantajosas em algumas situações e eu particularmente utilizo elas bastante. Então, eu sugiro que você veja esse vídeo aqui, onde a gente vai pegar os mesmos exercícios, mas vai resolver eles com coordenadas incrementais. Então, assista lá.